do Cerrado e convidados. Estamos aqui mais uma vez para fazer um bate-papo sobre um tema de bastante interesse dos caminhantes e trilheiros amantes das trilhas de longo curso. Bolhas no pé realmente é muito desconfortável e torna a sua travessia, né, a sua caminhada muito dolorosa e causa sofrimento, dor, desconforto nos pés e até um pouco de desânimo, porque é muito ruim mesmo a gente caminhar com bolhas no pé. Então, esse tema, a gente sentiu a necessidade de abordar de forma de bate-papo, porque são muitas as perguntas que aparecem no grupo de WhatsApp, e a gente percebe também o sofrimento do caminhante nessas trilhas que nós propomos. Então, às vezes, a pessoa vem queixar que está com bolha, ou às vezes não fala nada, caminha com bolha, e só no final é que vai mostrar o estrago, tá? Eu vou aqui agora voltar para a apresentação. Está aparecendo aí a apresentação? Não, está escuro. Não, está escuro. Então, peraí. E agora, está aparecendo? Sim. Tá. Então, o nosso tema de hoje é como evitar bolhas nos pés durante o trek. Tudo que eu disser aqui será na condição de dicas e orientações de alguns hábitos, rotinas e procedimentos que eu adoto há alguns anos. Como vocês sabem, eu sou amante das caminhadas de longo curso. Nós podemos adquirir conhecimentos através de uma escola formal, que é o mais comum, mas também podemos adquirir conhecimento pela escola da vida. Então, o que eu vou dizer para vocês hoje aqui é do ponto de vista de uma trilheira. Não tenho aqui a pretensão e nem poderia ter de estar dando dicas como uma especialista, né, no tratamento de bolhas da área de saúde, como uma dermatologista, ou uma boa enfermeira, ou um outro médico. Então, aqui são dicas de uma trilheira, e é sob esse enfoque que vocês devem receber essas orientações. Eu listei aqui algumas das travessias que eu já fiz, só para vocês terem uma ideia de que todo o meu conhecimento vem de experiências, algumas ruins, outras boas, de conselhos, de experimentar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, de ler, assistir algumas lives de pessoas da área de saúde, procurar o conhecimento, ler artigos de profissionais. Então, aqui eu estou falando para vocês como uma trilheira, que já fez o Passo de Anchieta, Caminho da Luz, Caminho de Cora Coralina, Caminho das Missões, Caminho de Caravaggio, Circuito do Vale Europeu, nos Passos de Dom Viçoso, Caminhos da Sabedoria, mais recentemente aqui o Caminho da Fé, Caminhos do Planalto Central, fiz 2 vezes o Arco União, 1 vez o Arco Brasília, e se tudo der certo, ainda nessa semana estaremos fazendo o Arco Cafuringa. Rota de Descobrimento, e por aí vai. Esses são apenas alguns, né? Eu fiz outras travessias, mas não vou ficar aqui elencando tudo, porque aqui não é o programa, essa minha vida, né? Que é só realmente para vocês verem a minha experiência, a minha expertise vem de vivência. Então, ela não vem só de livros, né? Ela não vem de congresso, ela vem também de experimentação. O que nós vamos abordar aqui? Primeiro vamos falar um pouquinho o que é a bolha, para vocês entenderem como ela se forma, esse processo, as principais causas que levam à formação dessas bolhas nos pés tão dolorosas, como evitá-las, cuidados com os pés antes e durante a travessia, a escolha de equipamentos de calçados e meias, e vamos falar sobre o meu posicionamento de como tratar uma bolha, porém eu não gostaria que vocês tomassem isso como verdade, porque como eu disse antes, eu não sou profissional da saúde. Então, vamos respeitar cada macaco no seu quadrado, no seu galho, e aí a gente fica tudo certo. Tudo que eu disser aqui são as minhas experiências. Vai ter pessoas que não vão concordar e outras não. Tudo que eu falar para vocês é com base na minha experiência pessoal e que deu certo para mim.
Os pés, nossos pés, eles são diferentes, cada um tem um pé de uma forma, né? A gente pode até tentar enquadrá-lo, esse aqui é o pé chato, esse aqui é o pé fino, esse aqui é o pé largo, então, enfim. Mas o fato é que nós temos pés diferentes, e por isso também pode ser que uma dica que é dada por uma pessoa dá certo e para outro não. E aí a gente sempre tem que fazer essa autoanálise. E a outra coisa é que tem pessoas que têm mais propensão a ter bolhas nos pés, porque a pele é mais fina, mais delicada, mais sensível. Há outras pessoas que não têm tanta propensão a ter bolhas no pé. Vamos dizer que aí o pé já está com a casca grossa, né? Vamos dizer assim. Ou então porque a pessoa já tem hábitos de muito antes de ser trilheiro que auxiliam a não ter bolhas. Mas independente de um tipo ou outro, as dicas que a gente dá, elas são válidas. É claro que aquele que já tem uma condição genética e um hábito diferente de não ter bolha, talvez o que eu disser aqui não vai ajudar muito. Porém, mas vai ajudar bastante para quem precisa de evitar. Eu tenho a pele do pé bastante sensível, já sofri muito com bolhas, muito mesmo, e hoje, graças a Deus, e aos conhecimentos que eu adquiri, através de dicas de outros especialistas ou de trilheiros, hoje eu não tenho bolha, é raro eu ter uma bolha, por conta de caminhada, posso ter por outros motivos, mas de caminhada não. Então vamos ver aqui, o que é uma bolha? A bolha, vocês sabem que a nossa pele, ela é formada em camadas. Então, nós temos aí a camada mais externa e superficial, que a gente chama de epiderme, que é essa pele, nossa pelezinha. Embaixo dela, nós temos uma camada intermediária, um pouquinho mais gordurosa, que é a derme, e, por fim, a hipoderme. Isso tudo antes de chegar no músculo. O que acontece? Por que se forma a bolha? Porque essa camada superficial externa, que a gente chama de epiderme, ela se desloca da derme, que é a camada intermediária. E aí, nesse deslocamento, tem aquele acúmulo de bolha entre as duas, tá? Aqui faltou a palavra duas. Aí forma essas dolorosas bolhas. As bolhas, elas podem acontecer no calcanhar, pode aparecer do lado da janete, embaixo da janete, embaixo dos dedos, na planta do pé, entre os dedos, né? Pode acontecer em qualquer lugar do pé. Elas são provocadas, na maioria das vezes, pelo atrito. Esse atrito, ele da pele, que pode ser até em relação ao calçado que você está, né, sua bota, o seu tênis, ou até a própria meia. Esse atrito que você... a meia, às vezes, ela tem costura, até a costura da meia, às vezes, ela provoca uma bolha. E o atrito entre os próprios dedos, quando os dedos são muito juntos, eles normalmente costumam dar calo entre os dois dedos. Eu tenho que me prevenir porque eu tenho os dedos assim, um dedo em cima do outro, e às vezes, se eu não tomar cuidado, o dedo que está embaixo vai ferir o dedo que está em cima, né? E aí vai aquela questão também, que às vezes não é só a pele, a própria unha do dedo, para quem tem esse tipo de pé, né, com os dedos muito juntos, ela pode até causar um corte. A unha vai flexionando, quando você vê, está ferido, porque a unha estava um pouquinho grande e como o pé ficou ali juntinho, e ele vai inchando, né, à medida que você passa horas e horas caminhando, e ele acaba ferindo o dedo de baixo. Então, o atrito é uma das causas principais da formação de bolhas nos pés. Depois a gente vai ver como que a gente vai fazer para eliminar esse atrito, ou pelo menos diminuí-lo. A umidade dos pés também é um outro elemento causador de bolhas. Aí, essa questão da umidade, ela pode estar relacionada até à própria sudorese da pessoa, há pessoas que suam bastante, então os pés vão ficar suados com mais frequência, ou esse suor pode ser causado porque a meia que eu estou usando, ela não favorece a transpiração, a boa respiração do pé, e ela não retém o líquido do suor, nessas meias de algodão, normalmente elas são inadequadas por isso, porque ela absorve toda essa umidade, mas ela não isola, ela vai ficar úmida,
e aí você vai ter um atrito entre a pele do seu pé e aquela meia úmida. Ou às vezes essa umidade dos pés ela é causada por fator externo. Choveu muito, a sua bota era impermeável, porém não ficou totalmente vedada, ou você estava com tênis e ele se molhou e você continuou caminhando com aquele tênis e com aquela meia molhada por muito tempo. O pé molhado, nossa epiderme, né, que é a nossa camada externa da pele, vai ficar mais sensível, então ela vai ficar mais propensa a ter calo. Ou às vezes alguma sujeira que entra dentro do seu calçado, pedrinhas, areia, ou pequenos galhos, e às vezes alguma outra coisa, algum pequeno objeto que entrou na bota e ficou ali friccionando e você não parou para tirar a bota e verificar que tipo de elemento externo que estava ali causando esse atrito, né? Então, a sujeira, muitas vezes acontece isso. Da primeira vez que eu fiz a travessia dos Lençóis Maranhenses, eu caminhei com papete aberta, que foi uma loucura, porque a areia das dunas, elas entravam na alça da papete e me formou bolhas enormes, né, do lado interno do pé, com o sofrimento. Aí no outro dia eu caminhei só descalço ou com meia, porque eu não aguentava calçar nada, por causa das bolhas. Então, para vocês verem que muitas vezes é o atrito, é a sujeira, né, o atrito causado pela sujeira que provoca bolha. Mas então, aí vem a grande questão, como evitá-las? Muita gente tem segredinhos e tem dicas. Eu vou te contar para vocês quais são as minhas dicas, os meus cuidados que eu tomo. Os cuidados com os pés, a gente tem que começar a pensar que nossos pés, eles é a nossa principal ferramenta do esporte que nós praticamos. O trekking é um esporte, nós somos atletas. As caminhadas de longo curso requerem um condicionamento físico, e mesmo as trilhas acima da quilometragem normal que as pessoas andam, elas causam maior desgaste do nosso corpo. Então, nós temos que ter cuidados. O pé do trilheiro, ele não deve ser sufocado por sapatos apertados, mesmo fora da trek, vocês precisam evitar, né, mulheres principalmente que gostam de calçar salto muito alto ou sapato de bico fino, isso é ruim para o pé do trilheiro. Nosso pé precisa de estar confortável a maior parte do tempo para não desenvolver uma joanete ou algo pior. Então, nós devemos optar por sapatos confortáveis, mesmo fora do trekking. Uma dica, como a gente falou que uma das causas da formação da bolha é a umidade do pé, uma das dicas para evitar isso é você evitar ficar com seu pé úmido nas vésperas da trilha. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm o hábito de levantar, somente como estão fazendo travessia, e tomar banho e deixar a pele úmida e caminhar. Não é recomendável você molhar os pés, tomar banho na hora que você vai fazer sua trilha. Então, o recomendável é que você tome banho na noite anterior e não molhe seus pés no dia que você vai caminhar. Aí você vai falar, Rose, mas acontece que eu tomo banho na cachoeira. Tudo bem, mas aí você já andou um pouco, e aí o que você precisa fazer? Se você tomou banho na cachoeira e você molhou o teu pé, procura secá-lo bem e hidratá-lo novamente. E secar bastante, inclusive entre os dedos, não deixar nada, de preferência deixar o pé respirar um pouco, secar o sol para depois calçar novamente, fazer o seu procedimento aí de hidratação desses pés, de eliminação do atrito, para depois calçar a meia e calçar a bota. Se você vai andar muito ainda, talvez aí é bom fazer uma avaliação, caso você seja uma dessas pessoas que a pele do pé seja muito sensível. Outra dica que a gente deve fazer, hidratar bem os pés. Essa hidratação, ela tem como finalidade eliminar o atrito, que a gente já falou antes, que é uma das causas da bolha.
Qual o produto adequado para você hidratar seus pés? Aquele produto que você usa e se sente confortável e cabe no teu bolso. Pode ser uma vaselina? Sim, é um produto barato, fácil de ser encontrado e muito eficiente. As pessoas, eu uso Vick. Eu nunca usei. Mas se a pessoa usa e está tudo bem, ok. O que eu uso? Eu uso um creme que chama gel protetor de calos e bolhas da Granada. Mas isso aqui é uma questão de apenas de gostar mais da textura do gel ao invés da vaselina. Mas já usei vaselina também. Porém, eu gosto mais desse. Vocês podem testar, existem outros produtos no mercado também eficientes, alguns até mais caros do que esse gel da Granada, que não é muito barato. Agora, a vaselina cumpre bem esse papel, tá? Podem comprá-la. Ou tanto a vaselina em formato de pomada, ou como aquela outra líquida. Todas as duas são boas, não são ruins. Uma dica que eu dou é que você faça essa hidratação à noite. Na hora que você vai dormir, já hidrate seu pé. Porque aí vai ter tempo entre o horário que você vai iniciar a caminhada e o momento que você fez a hidratação, vai haver um espaço de tempo e seu pé vai ficar mais confortável, né? A hidratação será mais eficiente. No dia seguinte, você faz um reforço só dessa hidratação, ok? Outro cuidado importante, escolher bem o calçado e as meias. E aqui é um tema vasto, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre botas, também já tivemos a oportunidade de falar sobre meias, né, em outra live, não fui eu que fiz, tivemos aí a colaboração da Mara, da nossa serratense Mara, que falou sobre o tema. O que eu vou dizer para vocês? O pé de cada pessoa é diferente do outro. As pessoas têm pisadas diferentes. Qual é o melhor calçado para o seu pé? É aquele que te deixa confortável e seja adequado para o tipo de trek que você vai fazer. Como que eu faço isso? Eu vou falar, bom, eu gosto de trek bate e volta. Ok, em que tipo de terreno? Plano, mas com altimetria, com pedras, sem pedras, eu gosto de caminhar dentro de água. Você tem que definir qual tipo de trek que você gosta de fazer, o mais comum que você faz. E aí você vai escolher o calçado que é adequado para aquele tipo de trek. Quando for a alguma loja, é muito importante ler as especificações do calçado. Ele vai dizer para você, olha, esse trek é para uma caminhada de bate-volta. Ele vai dizer, olha, esse calçado, ele é adequado para um trek verdadeiro, que seria justamente essa caminhada seguida, né, com pernoites e portando muitas vezes uma mochila cargueira. Então é importante estar atento para as especificações da bota ou do trekking que você vai utilizar em relação ao tipo de trek que você irá fazer. Eu não vou dizer para você, olha, compre a marca tal, a marca X e Y, não. Por quê? Porque o seu pé é diferente do meu. Só você vai saber dizer qual é o melhor calçado para você. Eu compro um número maior ou compro um número menor? Hoje, a maioria dos trekkers experientes não recomenda usar bota ou tênis com um número maior do que você calça. O que você precisa de estar atento é, aquele tipo de calçado, ele se adapta ao seu pé? Imagine o seu pé depois de 8 horas de caminhada, ele vai estar um pouco mais inchado. E a própria meia, uma boa meia, ela vai causar um pouco mais, vai ficar um pouco mais grosso, então você precisa de calçar o sapato, experimentar o calçado que você vai usar, já com a sua meia, de preferência no final do dia, quando o seu pé já está mais inchado, para você realmente verificar se aquele calçado é adequado para o seu pé. Não se apeguem à marca, nem a modelos, nem se é feminino, se é masculino. Não, o importante é o que seu pé diz. Quando você colocou o seu pé naquele calçado, ele ficou confortável? Então, beleza. Ok? Meias. As meias é um outro item muito importante. Como a gente já falou um pouquinho antes, meias de algodão não são recomendáveis.
A meia mais adequada para trek, principalmente para caminhadas de longo curso, que vamos passar muito tempo caminhando, são as meias que têm na sua formada feitas de lã merino, que é um tecido, se eu não estiver enganado, desenvolvido na Espanha. Esse tecido, ele é altamente eficaz na absorção do suor do pé e permite, ao mesmo tempo, a respirabilidade do seu pé. Tem muitas marcas boas, algumas mais baratas, outras mais caras, que são feitas com esse tecido. Aí, mais uma vez, a gente diz, leia sempre a especificação do equipamento que você está adquirindo e veja se aquela meia é adequada ao tipo de clima que você vai estar usando. Se você usar uma meia que é para aquecer o pé num calor do cerrado, como nós estamos agora, é óbvio que seu pé vai suar bastante, né? Então não é adequado. Então tem que sempre olhar isso, que tipo de trek eu vou fazer e qual meia que eu vou usar. Só um minutinho, deixa eu ver o que a Adriana está falando comigo aqui no WhatsApp. Não é urgente, não se preocupe. É outra coisa. Achei que era em relação aqui à apresentação. Então, é importante observar isso, as meias. Qual a meia que eu uso? Eu uso a meia curto, depois eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu gosto da gramatura dela, né? Eu gosto do tecido. Existem outras meias boas? Existe, a Lupo tem, outras mais caras, North Face tem, só que aí vocês podem procurar, a Decathlon tem meias, né, que são feitas de lã merino, então vocês podem procurar lá outras marcas que também atendem a essa especificação. Não é só porque a loja vende, uma loja de marca vai vender uma meia cara que a gente precisa necessariamente comprar. Se eu puder comprar uma meia com mais tecnologia, melhor. Se eu não puder, eu compro uma tecnologia que caiba no meu bolso, mas que desde que atenda essas especificações mínimas. Tudo bem até agora? Vamos falar aqui. Examine bem o seu pé. Identifique os pontos mais sensíveis ou propensos a formar bolhas. É muito importante você estabelecer uma relação de amor com o seu pé. Então, olha para o teu pezinho com muito carinho e amor e diga, onde é que você machuca mais? Normalmente, o nosso pé, ele indica esses pontos sensíveis porque eles costumam formar uma casca, ter tipo assim, um calo que secou. Então, esses lugares onde já tem essa proteção natural, de tornar a pele um pouco mais áspera, normalmente são os locais onde vai ser mais propenso à formação de bolhas. Então, eu já vou fazer um exame nesse pé, vou caprichar na hidratação desses locais, e se meu pé é aquele tipo de pé que realmente tende a ter bolha, já vou fazer um curativo preventivo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre como fazer esses curativos. Eu vou dizer para vocês o que eu costumo usar. E aí tá, então eu tomei alguns cuidados antes de começar a travessia, porém, durante a travessia eu comecei a sentir um desconforto nos pés. Começou a dar ardência, começou a dar aquele incômodo. O que eu tenho que fazer? Parar, sentar, tirar a bota, tirar a meia, verificar o pé, ver se já tem sinal de formação de bolha, se está mais avermelhado, se está mais dolorido. Aquele local, verificar a causa do atrito, que muitas vezes foi uma pedrinha que entrou, que você tirou, mas como já deixou, já lesionou a sua pele do pé, já faça um curativo preventivo, né? Já coloca ali, se você tem um band-aid, se é pequenininho, coloca um band-aid ou vai colocar o outro curativo hidrocolóide e fixar bem, trocar a meia, às vezes se a meia estiver já muito úmida, troca essa meia para uma seca, então é sempre bom ter na mochila 1 ou 2 pares de meia extras, se a caminhada é muito longa. Ou se corre o risco de ficar molhada porque você vai atravessar alguns pontos de água, ou se a previsão do tempo
tem a possibilidade de chuva. Então, aí é bom estar atenta a esses detalhes e já procurar levar 1 ou 2 pares de meias extras. Como a gente já disse, troque as meias se elas estiverem muito úmidas. Não continue caminhando, pare. Ah, mas aí o grupo vai se distanciar. Peça, por favor, a pessoa que está mais próxima de você para te aguardar que você está fazendo, vai verificar que você está com o seu pé dolorido. E avisa ao líder do grupo, né, ao guia, ou quem está conduzindo, o condutor, que você está sentindo desconforto nos pés e que você precisa parar naquele momento para você tratar dos seus pés. Porque se você não para nesse momento e não trata, você terá bolha. E aí o problema vai ficar pior. Porque você sentindo dor com bolha, você vai caminhar mais devagar ainda. Então, nós precisamos estar atentos ao nosso corpo e nós que gostamos de caminhar em grupo, também de estar percebendo que as pessoas são diferentes e a gente ter paciência com aquele colega que tem uma tendência maior a ter calo. Isso não nos tira a responsabilidade de ter os cuidados anteriores, para a gente também não tem que sair de qualquer jeito e aí tem que ficar parando porque não fez o dever de casa, também não é legal. Então, aí vale o bom senso. Se eu tenho propensão a ter bolhas, eu tenho que redobrar os cuidados antes e parar se for necessário. É bom lembrar que se eu entro na água, eu tenho que repetir tudo que eu fiz antes, tá? Secar bem os pés, hidratar bem os pés, fazer o curativo preventivo, porque se saiu, paciência. Hoje eu não preciso, antes eu gastava assim, uma meia hora para preparar meus pés para o trek. Porque, como já disse a vocês, a minha pele é sensível, eu tenho uma propensão muito grande da bolha, principalmente embaixo da jonete. Então, meu pezinho parecia o Frankenstein, né? Tá todo enfaixadinho e tal. Mas hoje não tenho mais essa necessidade de gastar tanto tempo assim. Se é uma caminhada de uns 15 quilômetros, 18 quilômetros, eu faço muito pouca coisa. Apenas evito, né, molhá-los e os hidrato e uso uma boa meia e um calçado adequado. Não tenho nem, às vezes não preciso fazer esse curativo. No entanto, durante a trilha, pode ser que eu venha sentir a necessidade de fazer um curativo preventivo, e aí eu já faço. Equipamentos. Como nós já falamos, a escolha de boa meia, de uma boa bota, são fundamentais para a prevenção das bolhas. Além disso, eu preciso ter meu kit básico de primeiros socorros com curativos hidrocolóidos, micropore, antisséptico e outros. O Caminhantes do Cerrado já passou, de vez em quando, nós disponibilizamos novamente aí, os itens que esse kit básico de primeiros socorros, que cada um deve levar. As pessoas que têm mais propensão a calos devem levar mais itens, né, no seu kit de primeiros socorros, porque ele pode ser que ele precise mais. Não tem cabimento alguém que tem propensão a bolhas sair para fazer trek e não levar, nada disso. Ficar dependendo de outro colega ter. Nem sempre o colega levou, porque o colega às vezes é daquele grupo que não tem propensão a ter bolha. Então nós somos trilheiros responsáveis pela nossa própria segurança, então nós temos a responsabilidade de levar nosso kit, sim, com nossos curativos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre curativo daqui a pouco. Esse aqui é um tipo de meia, nem sei qual é a marca, é só para vocês verem. Essa é uma meia de lã merino, mas pode ser que a tecnologia vai se desenvolvendo, daqui a pouco já vai aparecer um outro tecido até melhor do que esse. Mas ela é uma meia que vocês podem observar que é uma meia bem sintética e com a gramatura bem mais confortável do que uma meia comum. O calçado a gente falou já, que ele tem que ser adequado ao tipo de trek, confortável para o seu tipo de pé. Uma coisa interessante, que depois nós vamos ter a oportunidade de falar, ou então postar no grupo, no CDC News, como amarrar a sua bota, porque dependendo do formato do teu pé, a forma como você amarra a bota, ela pode contribuir com a formação da bolha, tá? Depois eu vou postar no grupo aí de WhatsApp um quadro para você faz uma análise do seu pé e veja qual a melhor forma. E às vezes só mudar a forma de colocar o cardápio na bota ou no
tênis já vai te ajudar bastante a diminuir o desconforto e evitar bolha. Ah, tá, eu tomei todos esses cuidados, mas infelizmente eu tive bolha. O que eu vou fazer com essa bolha que está me incomodando e que está me machucando? Olha, pessoal, esse é um item que eu preferiria não abordar, porque já disse a vocês que isso é um assunto que aí precisa entrar na seara do tratamento. E o mais adequado para falar sobre isso seria um profissional da área de saúde. Vou dizer para vocês o que eu faço, o que eu costumo fazer. Eu faço um curativo, simplesmente. Então, eu tenho um curativo que eu gosto de usar muito, que é o curativo hidrocolloide. Gosto de comprar um nas farmácias hospitalares. Ele vem, parece um silicone. Ele é um curativo que não vai machucar a bolha, porque ele é macio. Ele vai funcionar como uma camada extra de proteção àquela bolha. E eu recorto no tamanho necessário, do tamanho do machucado. Normalmente eu compro esse curativo hidrocolloide no formato de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros, um quadrado grande. Eu recorto e fixo esse curativo como micropore. Por que eu não sou adepta a furar a bolha? Porque, como vocês viram, a bolha é o descolamento da epiderme da derme. E aí, quando eu descolo essa pele da pele anterior, e se eu furo, eu vou deixar uma derme, minha derme ela vai ficar com a porta aberta para bactérias. Eu posso ter problema de infecção nessa bolha. E as pessoas normalmente furam e colocam uma linha. Eu não faço isso, ok? Por conta disso, porque você está deixando uma porta aberta para ter uma infecção. Infelizmente, há casos de uma pessoa que estava fazendo o caminho de Santiago e teve problemas com a bolha e veio a óbito porque teve uma infecção generalizada. Eu não sou a pessoa adequada para falar para vocês e recomendá-los a furar a bolha. Eu não furo. Eu só faço um curativo. A bolha pode estar do tamanho que tiver. O próprio organismo absorve esse líquido e ela até seca mais rápido. E eu não vou expor o meu pé, não vou dar aí brecha para que uma bactéria oportunista venha infectá-lo e me causar mais problemas. Se a bolha está em um estado muito desconfortante, e se for possível, talvez seja melhor procurar um atendimento médico. Eu realmente não furo. Se você, mas existe muita gente que defende isso, furar e colocar a linha para ficar escorrendo a água. Se forem fazer isso, sugiro que use uma agulha esterilizada, não esterilize com fogo, procure esterilizar com álcool, uma agulha fina, procure depois sempre lavar as mãos antes de fazer isso, ou evitar o máximo possível de levar ali uma bactéria para aquele lugar que vai ficar aberto. E é bom a proteção. É possível, não coloque um curativo que vai grudar nessa pele, porque na hora que te tirar, ele vai arrancar. Então, não façam isso. Coloque algo que não grude muito. Proteja com gases, depois coloque o curativo, o micropore ou o esparadrapo, mas não diretamente sobre a bolha estourada, para evitar que na hora que for tirar, realmente saia a pele junto, que além de causar dor, vai deixar a sua derme totalmente exposta. Existem alguns curativos que são muito vendidos na Europa, nós não temos aqui um tão bom, que é o Compeed. Por isso é que eu uso o curativo hidrocolloide. Esse curativo hidrocolloide, ele é usado nos hospitais para cobrir cortes onde eu não posso exatamente fechar, justamente por essa questão de que quando vai tirar, prega. E o curativo hidrocolloide, esse que eu utilizo, ele também tem a finalidade de ajudar no processo de cicatrização, por isso é que eu uso.
assisti uma live onde foi falado desse curativo do alcaloide e passei a usar. E eu vou dizer para vocês, para mim foi o que me salvou de muita situação desagradável. E eu uso como preventivo. Hoje já tem bastante curativo do alcaloide pronto nas farmácias. Então, aquela marca Nextcare, ela tem alguns curativos bem interessantes do alcaloide em tamanhos e formatos diferenciados. E também é possível você comprar aquela fita flexível, que também é legal, porque ela não gruda totalmente em cima da bolha, mas eu colocaria antes o gás, tá? Isso é o que eu faço. Então, não é recomendação de especialista na área de saúde, é recomendação de trilheira, que nunca tive um problema de infecção de bolha, ok? Adotando esses cuidados. Vamos ver aqui. Vamos agora partir para a pergunta, eu vou encerrar aqui a apresentação, e aí vamos partir para as perguntas que vocês querem me fazer. Então, a preferência é para quem está participando, vocês podem erguer a mão, e podem fazer a pergunta. Deixa eu parar aqui. Vocês, quem tiver com vontade de fazer a pergunta, podem levantar a mão, formular a pergunta que eu vou responder. Se tiver pergunta no chat, depois eu vou responder as perguntas do chat, e depois a gente passa para as perguntas que foram formuladas no grupo de WhatsApp. Daí eu vou pedir ajuda aí das colegas que estão com o celular aí, a Rosilene, para ela ir lendo as perguntas, ou a Adri, se ela puder, me dizer aí quais são as perguntas que a gente precisa responder. Vocês estão com as palavras, quem quiser pode só levantar a mão, que a gente vai passando a palavra, tá ok? Para fazer pergunta, levantem a mão, para a gente só saber que vocês gostariam que fossem respondidos. Oi, Rose. Oi. A Erika está perguntando se você já teve alguma bolha infeccionada e se já teve a necessidade de parar. Ah, porque ela está sem câmera e áudio? Está no chat essa pergunta. Eu nunca tive bolha infeccionada. Eu nunca deixei de fazer uma caminhada por causa de bolha. Porém, eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu estava fazendo o caminho da luz, eu tive muita bolha. E teve um determinado trecho que eu andei sentindo muita dor. E pensei em parar. Cheguei numa cidade, faltavam 7 quilômetros para chegar no ponto final daquele dia, do trecho. E aí eu pensei, como que eu ia fazer com aquele pé cheio de bolha, dolorido, que não estava conseguindo pisar mais. Aí eu fui na minha mochila e vi o que eu tinha. Claro que naquela época, né, essa foi a segunda caminhada que eu fiz de longo curso, ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu vi que eu tinha lá uma faixa crepe e alguns band-aids ainda. Então eu coloquei o band-aid naqueles lugares mais críticos e enrolei meu pé. Então eu consegui criar uma camada protetora para o meu pé. E aí eu calcei essa bota e consegui terminar de fazer os outros 7 quilômetros. Chegando na cidade, que se não me engano foi Carambola, eu fui à farmácia procurar mais curativos e foi onde eu descobri esse gel, né, protetor de calos e bolhas, granado, e adorei. Judite, pode abrir seu microfone e formular sua pergunta. Rose, mesmo com todo esse cuidado, colocando proteção, é possível não usar a bota, usar uma papete, usar um tênis mais confortável, ou o recomendado é continuar usando a bota mesmo? Ô, Judite, aí vai depender muito do tipo de terreno que você está caminhando, né? Porque aí a gente vai partir para aquele outro lado. Se eu colocar uma papete, ela é adequada para aquele tipo de terreno? Vai me dar o conforto do pé?
se não vai deixar meu pé instável, porque eu tenho que pensar também na possibilidade de ter um acidente se eu mudar o tipo de calçado. Se eu tô, igual eu falei para você, se eu tô com um sapato fechado num lugar que tem muita areia, e aí eu coloco uma papete aberta, pode ser que isso complique a sua vida. Né? Como já te falei, eu sofri muito na primeira vez que eu fiz a travessia dos Lençóis Maranhenses, porque eu fiz com uma papete aberta. Aí tem que avaliar qual a distância que falta para percorrer, se esse tênis mais confortável que você tem, ou essa papete, ela é adequada para aquele tipo de terreno que você está percorrendo, né, do percurso lá, do trecho. Se você avaliou e viu que não vai te causar outros problemas, não vai te colocar em risco, não vai te deixar o seu pé desprotegido para outro tipo de acidente, é claro que se você puder optar por trocar o seu calçado, é melhor, porque você vai ter que diminuir o desconforto do seu pé, né? E não, caminhar com calo, bolha, é muito ruim. Eu sei, porque eu já tive, como falei para vocês, meu pé é bem sensível, eu já sofri muito com bolha, muito, muito mesmo, bastante. Então, avalie, no caso concreto, na situação concreta, se você vai saber pesar aí os prós e o contra e encontrar a melhor solução para aquele lugar, para aquele tipo de trilha específico, considerando o que falta para terminar aquele percurso do dia. Agora, é importante, quando chegar a terminar o trecho do dia, sim, fazer um bom tratamento das bolhas e calçar um sapato confortável para deixar seu pé descansar também, né? É claro que você precisa de ter um sapato sempre confortável para o final do trecho, tá? Não sei se era isso que você queria saber. Não, ajudou sim. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Bom, Rosilene, então vamos partir para as perguntas do WhatsApp, e a gente vai repassar todas, uma por uma, ver o que ficou sem responder, para a gente poder responder. E se vocês quiserem depois formular mais alguma pergunta, fiquem à vontade, aí é só levantar a mão, se eu não ver, a Rosilene me ajuda aí, e aí vocês podem fazer as perguntas que acharem pertinentes. Tem uma pergunta no WhatsApp, da Rosana. Depois das bolhas, é possível descansar um dia, pelo menos, e caminhar com algum tipo de sandália ou pantufa? Acredito que essa pergunta já tenha sido respondida. Foi mais ou menos o que a Judite perguntou agora, né? E se tiver com o pé com uma bolha, tiver muita bolha, tiver com muito inconveniente, talvez seja o caso de você descansar mesmo, para a sua caminhada, se for possível, deixe o seu pé melhorar, para depois você voltar a calçar de novo o sapato fechado. Então, às vezes, o seu pé precisa de descanso, e até para não correr o risco de ter uma infecção mais séria. E se esse quadro de bolha estiver muito desconfortante, procure um atendimento médico. Não fique com essas bolhas aí expostas ou com gravidade que podem levar a outras consequências. É pergunta da Fernanda Nardelli. Especial para evitar bolhas? É recomendável furar as bolhas para drená-las? São várias perguntas aqui no... Vamos por parte, então. Faça a primeira. Tá. Existe alguma meia especial para evitar as bolhas? Sim, nós falamos que as melhores meias para evitar bolhas são as meias feitas de lã merino. Deixa eu mostrar para vocês aqui 3 tipos de meia. Essa meia é a meia Selene Cogomax. É uma meia que a gente utiliza, eu usei durante muito tempo, né? É uma meia que tem uma gramatura até confortável, uma boa respirabilidade, no meu caso, porém ela é uma meia que tem uma composição boa de algodão. Então eu usei essa meia durante um tempo e depois eu troquei para meias que têm uma tecnologia melhor. Vou mostrar 2 tipos de meias aqui que são feitos de lã merino. Tem essa aqui da Zetec, que foi até comprado naquele evento de compra coletiva, e tem essa da Curto. Eu prefiro a da Curto por conta da maciez do tecido, tá? Essas meias, né, feitas de lã merino, elas são mais adequadas e elas tendem a evitar mais a bolha.
vale a pena investir numa boa meia. Compre a meia adequada para o teu pé, de preferência meias que não tem costuras, principalmente aqui dos ladinhos, se vocês puderem comprar a meia que não tem costura, porque às vezes a costura vai ser ponto de atrito e vai machucar seu dedinho. Então, olhem tudo isso antes de comprar a meia, ok? Essa meia aqui, por exemplo, ela não tem costura. Ela é toda bem legal, nesse quesito ela é bacana, tá? Essa da Zetec. A outra parte da pergunta... A outra parte acho que você já respondeu. É recomendável furar as bolhas para drená-las? Pois é, como eu te falei, isso é uma discussão que divide, inclusive, os especialistas de saúde. Boa parte te recomenda furar, outra parte recomenda não furar. Esse protocolo atual seria de não furar por conta do risco de infecção, porém ainda há pessoas que adeptam ao protocolo que existia, que recomendava furar e colocar a linha. O gel protetor que eu uso é esse, né, que eu falei para vocês, gel protetor de Carlos Bolles, que ajuda na prevenção também da bolha, porque ele hidrata o pé e mantém ele bem lisinho, mas pode ser substituído pela vaselina e outros produtos equivalentes. Esse não é muito barato, a vaselina é bem mais em conta. Existe um outro gel protetor, que não é da Granada, que custa mais caro, que é um vermelhinho. Depois eu coloco foto deles aí no WhatsApp. Eu nunca comprei, mas ele é muito citado aí para os trackers mais experientes. Próximo. É possível fazer curativos preventivos nos locais onde as bolhas aparecem com mais frequência? Tanto é possível como recomendável, né? Nós falamos ali como o cuidado com os pés, ele tem que começar antes de fazer o track. E os curativos preventivos é uma das melhores formas de você evitar bolha. E altamente eficiente. E aí, como eu falei, escolha o seu curativo que você mais gosta, ou uma fita da Nexcare, flexível da Nexcare, ou um outro tipo de curativo trocoloide, ou outro tipo de proteção, o que mais for adequado para o seu pé. Ok. A dúvida agora da Melissa. Tenho dúvidas sobre o separador de dedos, pois sempre tenho bolhas nos dedos mindinhos. Vale a pena usá-los? Tem alguma recomendação? Eu nunca, assim, eu já tentei usar, porque meus dedos são bem juntinhos e não deu muito certo. Acabou dando calo em outro lugar. Não deu no dedo, mas deu na planta do pé. Então, assim, isso aí é só você experimentando para ver se vai dar certo. Eu não uso. Eu prefiro usar hoje a fita Nexcare, que aí eu enrolo os dedinhos e evito que eles fiquem em atrito, tá? Então, hoje eu prefiro isso, porque eu gasto menos, e esses separador de dedos aí, de silicone, quando você vai andando, pelo menos no meu pé, não para. Não adianta e acaba dando problema, tem que tirar. Eu prefiro usar a fita mesmo. Ou então o curativo hidrocoloide, isso que eu compro e posso recortar, daí eu recorto para colocar nos dedos. Mas hoje essa fita flexível da Nexcare, ela é um tipo de curativo hidrocoloide, ela é mais prática, fica mais rápido, né? Você pode parar ali, enrolar rapidinho e às vezes coloca um micropore por cima, ou então até mesmo esparadrapo, já que não está machucado, é só preventivo, e vai funcionar muito bem, tá? Agora, uma dúvida do Gessé. Qual o remédio, talco ou pomada para evitar as bolhas? Eu não posso recomendar aqui remédio nem talco, porque, como eu já disse para você, o talco não é recomendável. O recomendável são outro tipo de produto que vai tornar o seu pé mais liso. Como eu já falei, que você pode usar a vaselina ou usar o gel protetor da Granada ou outros equivalentes. Não recomendo usar pomada. Eu não vou dizer, eu não posso dizer, talco não é recomendado. Pomada, não posso dizer para vocês. Eu já usei algumas vezes, no meu caso, que também às vezes o pé já estava assim, muito sensível, já estava com um processo de formação de bolha bem grande, já assim, um pouco mais, eu usei uma pomada hipoglós à noite, né, para ver se a pele reconstituía mais fácil, mas fiz todos os outros procedimentos de cuidados com os pés que eu já citei no dia seguinte, tá?
Diga. O uso de mais de uma palmilha no tênis ou bota evita bolhas? Vai depender se a formação da bolha, no caso específico, tem a ver com a forma como você pisa, né? Sua pisada. Se a sua pisada precisa ser corrigida, pode ser que sim. É interessante, nesse caso, consultar um especialista para fazer o teste da pisada. Ontem mesmo eu estive lá naquela clínica Confiança, que foi até indicada por uma colega, uma serratense, no nosso grupo de treinos, e fiz esse teste da pisada, para poder até avaliar isso, se é o caso de eu ter que usar alguma palmilha, porque eu já estou tendo, além do, assim, não é só pela questão da bolha, da possibilidade da bolha, mas também para evitar outro tipo de lesão. Assim, eu não posso dizer que isso aí vai ajudar você a formar bolha, mas ele pode ajudar você a corrigir a pesada. Pode ser que você, ao corrigir a sua pesada, seu tipo de pisada, você tende a diminuir a sua propensão à bolha, tá? Mas não compre nada sem uma indicação de um especialista, porque às vezes você vai desperdiçar dinheiro. Sempre consulta especialista. Essa clínica que foi recomendada por uma colega, ela atende pelo plano de saúde, né? Ontem eu fiz uma bateria de testes lá, esportivos, que como eu já falei, o TREC é uma atividade esportiva. Nós somos atletas, então a gente tem que se preparar para isso, tá? Procura aí um especialista aí para análise de pisada e ver se isso pode impactar, pode ajudar para evitar bolha. Próxima, Resulene. É indicado usar um número acima do tamanho com 2 meias para evitar as bolhas? Em relação a usar um calçado com número maior, essa recomendação, ela existe antes, por quê? Porque a tecnologia com que eram feitas as botas e tênis de track, ela era uma tecnologia que deixava os pés um pouco desconfortáveis, porque o material que era utilizado era um pouco duro, difícil de adaptação. Mas com a evolução da tecnologia na fabricação de botas e tênis, e isso muda o tempo todo, porque as fábricas estão cada vez melhorando esse processo de tecnologia, hoje isso é mito. Porém, tem gente que continua adotando e se dá bem com isso. Eu nunca usei, eu sempre uso a bota do meu número. É claro que não pode ficar agredindo o meu pé. Eu não uso alguns tipos de formato de bota, porque meu pé é um pé largo e alto, então não é todo tipo de bota que fica bom para o meu pé. Tem botas caras da North Face que não ficam boas nos meus pés de jeito nenhum. Eu opto por botas que tenham um formato de mais arredondado, que sejam mais altas, porque meu pé fica confortável lá dentro. O que você precisa observar é a bota, calçar a meia que você vai usar para fazer o track, né? Porque ela é uma meia normalmente mais grossa do que uma meia comum. De preferência, experimentar a bota ou tênis à tarde ou à noite, quando seu pé já está inchado, porque você comeu bastante o dia ou ficou em pé, então você já vai ter uma noção de até quanto o volume do seu pé vai ficar maior. E aí, experimentar e calçar um modelo, descobrir um modelo e a numeração que é adequada. Essa questão de número também depende muito do formato, da forma da fábrica. Algumas fábricas que elas fazem um formato, a numeração dela costuma às vezes ser menor do que de outras. Então, isso é muito relativo. Eu não uso, nunca usei, e acredito que eu não é hoje, isso não é o protocolo hoje mais indicado por treks experts, ok? Comprar calçado, numeração maior. Porque se o pé ficar também frouxo dentro da bota, isso vai lhe causar problema. Mas tem gente que usa e está satisfeito. Então, como eu falei, não tem aqui uma receita de bolo que seja boa para todos. O que eu posso dizer é que o Deus que eu sei e o que eu faço. Diga, Rosilene. A próxima pergunta, Tinha uma outra pergunta. Duas meias, né? Exatamente, com 2 meias. Sim. Você pode usar, tem uma meia mais fina para proteger, uma meia mais fina que o pessoal chama de liner. Você pode comprar. Existe, sim,
Eu não sei se na Decathlon tem, talvez tenha, é uma meia mais fina que você usa, e antes de colocar a meia mais grossa. Pode ser usado também, é uma boa estratégia também para evitar bolha. Eu nunca usei, mas tem gente que usa sempre. Eu recomendo para quem tem mais tendência a adquirir a Uline, tá? E usar. Certo, agora eu vou para a próxima Diga. pergunta. Acredito que seja repetida também. É aconselhado bota, tênis ou papete para o descanso dos pés, com isso evitar o desconforto e, consequentemente o aparecimento das bolhas? O que é a pergunta mesmo? Que acho que ela já falou. A Erika tem algumas Já. perguntas aqui. A lã merino, ela não, feita para o trek corriqueiro, ela não é uma meia que esquenta, tá? Não é. Por isso que eu tenho que sempre ler a especificação. Tem meias que é para trekking em áreas frias. Aí sim, esse tipo de meia ela vai ter uma lã que aquece, mas essa lã merino não, tá? Tem sim pessoas que usam absorvente entre a palmilha e a meia para prevenção. Eu nunca usei, e a gente tem que considerar aí se isso não vai causar mais um calor, né? Pode ser que cause mais calor. E lembrando que o absorvente tem uma boa a composição de algodão dele. Aí acho que aí é questão de sentir como que isso vai dar. Eu nunca usei, não, mas tem gente que usa e gosta. Já ouvi falar assim, tem muita gente que usa isso. Talvez o mais indicado é você usar uma palmilha adequada para o pé, e não ficar usando outros tipos de acessório, que não foi feito para isso. Diga, Rosilene, repita aí, que acho que eu não entendi Não, muito bem as a perguntas pergunta. agora já são repetidas. É aconselhável a utilização de mais de um calçado, bota, tênis ou papete para o descanso dos pés, com isso evitar o desconforto e, Não, consequentemente, o sim, sim. aparecimento É das sempre bolhas. bom no final da trilha, né? Você ter um calçado para descansar os pés. E se a trilha tiver uma boa parte aquática, avalie aí você levar um sapato para trocar, para você, se ela tem uma parte seca e parte aquática e depois volta a ser seca, é interessante você ter aí sim um segundo calçado para você, na parte aquática, não usar o sapato que precisa ficar seco, para você não ter problema com a umidade, como a gente já falou. Essa próxima. Se aparecerem bolhas, devo furá-las, passar ou deixar linha? Como devo proceder durante a caminhada ou a Como eu viagem? falei, eu não recomendo furar. E se precisar de furar, adotar os cuidados com máxima higienização, com uma agulha que você vai utilizar e ter os produtos para você fazer o curativo dessa bolha depois, tá? Eu não faço, eu não furo, eu só trato a bolha e normalmente eu uso o curativo hidrocolóide para proteger e aí eu coloco o micropore por cima se a bolha estiver muito ruim. A próxima pergunta: o que fazer ao perceber os primeiros sinais de bolha? Se é possível contê-las? É possível contê-lo. O que fazer, que eu já disse, tira a bota, a meia, examina o pé, vê onde que está, vê se não tem um elemento externo dentro da sua bota, como pedra, galho, ou outra coisa que esteja incomodando. Então, você eliminar a causa externa e faz o curativo preventivo. Você fazendo o curativo preventivo bem feito, provavelmente você não vai ter bolha, ok? Ok. Rose, são essas perguntas que estavam no chat, lá no grupo do WhatsApp. Ok. Amigos, mais alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma colocação, pode falar aí, contar da sua experiência. A palavra está aberta a vocês, para vocês perguntarem, opinarem. Eu não quero ficar aqui falando sozinha, não. A Rita levantou a mão, pode falar, Rita. Abre seu microfone. Boa noite, gente. Olá. Olá, prazer aí. Eu cheguei agora, né, no grupo. Eu sou de Niterói e eu nunca fiz essas trilhas longas, né? Eu tenho
uma vontade muito grande de fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu caminho muito aqui por Niterói, então faço trilhas, assim, acho que a caminhada mais longa que eu fiz foi 12 quilômetros. E assim, aí eu vi que vocês colocaram lá a Trilha do Ouro. Eu morei em Bananal, que é ali perto, na Serra da Bocaina, muitos anos, e sempre quis fazer essa trilha. Aí eu estava animada para fazer essa trilha. Mas às vezes eu fico meio preocupada, como eu nunca fiz, assim, né? Parece que o primeiro dia são 15, 16 quilômetros, alguma coisa, né? Aí eu fiquei meio tensa, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí eu É, falei, vou assistir para cuidar do pé, porque realmente acho que seria o maior desafio, inclusive fazer a caminhada em Santiago de Compostela, lá da França até a Espanha, né? Rita, a Trilha do Ouro é uma trilha curta, é uma travessia apenas de 3 dias. Então, assim, é muito rápida, né? Muito diferente de Caminho de Santiago, que você vai, se você for fazer um percurso inteiro, ele vai levar, né, aí variando de 25 dias até mais. Então, é um pouco diferente, né? Você vai ter um desgaste muito maior, tanto do seu condicionamento físico, como você vai exigir mais dos seus pés. Olha, o mais importante para você avaliar se você tem condição ou não de fazer uma trilha é avaliar a sua frequência de trilhas. Você faz trilhas de 12 km com que frequência? Ah, sei lá, uma vez por mês. Então, o que você pode fazer? É porque assim, eu caminho todos os dias. Quantos Além de eu quilômetros? caminhar, eu faço canoa havaiana também, então eu remo todos os dias. Sim. Mas aí é Mas você outra caminha, parte, sim, mas você caminha quantos quilômetros por dia? em torno de 6 quilômetros eu caminho por dia. É importante você, pelo menos uma ou duas vezes na semana, fazer um percurso maior, tá? Não deixar assim, fazer só uma vez no mês. Para o seu corpo se Entendi. acostumar com essa exigência maior. Normalmente, a pessoa que já tem o hábito de caminhar 6 quilômetros por dia, que já pratica outras atividades físicas, ela tem condição de fazer uma caminhada de 3 dias. Porque essas caminhadas, elas não são feitas assim, eu começo e não paro. Não, eu começo, a gente tem as pausas para lanche. E essa da Trilha do Ouro tem as pausas para contemplação de cachoeiras. Se o clima ajudar, você vai parar para um banho. Então, não é aquela caminhada de 15, 17 km sem parar, entendeu? Então, se você já tem a frequência, você já tem uma boa resistência, seu corpo já está acostumado a se movimentar por um período. Porque 6 quilômetros, você está caminhando uma hora e pouco, normalmente, dependendo do seu ritmo, né, que a velocidade média é 5 quilômetros por hora. Ok? É 1h30, mais ou menos, que eu Sim. caminho. Então, procura agora, porque ainda faltam uns dias ainda para chegar na trilha do Ouro, pelo menos caminhar seguido, 2 dias seguidos, por exemplo, sábado e domingo. Faça um percurso maior, de pelo menos 10 quilômetros, e você vê como seu corpo vai agir. Quando eu fiz o Passo de Anchieta, que são 100 quilômetros, eu nunca tinha caminhado 28 quilômetros por dia na minha vida. O segundo dia foi um grande desafio. Nunca tinha caminhado assim por vários dias seguidos. Já peguei uma travessia de 100 quilômetros. A Trilha do Ouro, ela é bem menor. E, né, bem diferente da outra, que é a outra na areia, né. Sofri muito com bolhas e tudo, mas, incrivelmente, eu consegui fiz os 100 quilômetros. Eu nunca tinha caminhado. Nada parecido. Acho que eu não tinha caminhado nenhum dos dias tanto. Porque o primeiro dia, se não me engano, são 24, 23, os 25. O segundo, 28. O terceiro, de novo, 24. E o último é o menor, que são 23 dias. Acredito que você está mais preparada para fazer a Trilha do Ouro do que eu estava para fazer o Passo de Anchieta quando eu fiz, tá? Porque a Trilha do Ouro, não, porque há alguns anos atrás me disseram que tinham algumas descidas Tem descidas, difíceis, sim. né? São descidas
pelo perfil altimétrico da trilha, é bem descida. Você começa na parte alta e vai descendo para o litoral. Aí, o que te exige muito nas descidas? É joelho. Né? Você tem que Joelho, estar né? com a sua preparação, a sua musculatura boa para você não sentir o joelho. E os bastões, né, Rita? A gente não pode esquecer que eles são importantes e ajudam muito a minimizar o impacto da descida sobre o joelho. O uso correto dos 2 bastões. Viu? Eu Ajudam tenho um muito. só. Eu não sabia que usava 2, eu É os uso um. 2. O correto é usar os 2, tá? Depois nós vamos Entendi. fazer aqui live também como usar corretamente alguns equipamentos, e o bastões é um Ah, deles. maravilhoso. É um deles que está aqui no radar para a gente falar sobre isso, né? Usar corretamente a mochila, porque não adianta você comprar um equipamento de ponta se você também não souber usá-los. Aí, às vezes, é gastar dinheiro desnecessariamente. Agora, os bastões é um grande aliado para descidas. Não só porque ele poupa o teu joelho, como ele também te ajuda muito no equilíbrio. Eu sou meio estabanada. E além de ser meio estabanada, eu tenho um lado do corpo mais curto que o outro. Então, assim, teoricamente, eu sou manquinha, né? Agora, você imagina uma manquinha descendo uma trilha aí com muita pedra. Fica complicado, né? O lado Não. direito, ele é 1 centímetro mais curto que o lado esquerdo. Então, já tentei usar palmilha compensatória, mas não foi muito legal, não deu muito certo. Mas os bastões são grandes aliados e raramente eu caio em trilha, tá? Ah, Raramente. maravilha. Obrigada. Nada, disponha. Próximo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação sobre o tema, ou mesmo fora do tema? Bom, pessoal, já que ninguém quer falar mais, nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Obrigado por estarem aí conosco. Espero ter contribuído com vocês. Judite, você está levantando a mão aí, Adri? Digam aí. Eu queria, falo por último, pode deixar, Judite. Fala, Judite. Eu queria, se possível, Rosilene, para Rosilene. Rosilene, coloca aquele produto lá para limpar o tênis que você usa, a bota. Ah, tá bom, pode deixar. Eu vou colocar lá no nosso no WhatsApp, tá? Tá bom, então. Obrigada, tchau. Só isso. Adriana? Oi, boa noite. Me desculpe por eu não ligar a câmera, porque eu estou fora do meu escritório, do meu estúdio oficial de gravação hoje. Passei o dia inteiro como babá das minhas sobrinhas, então não estou muito apresentável para ligar a câmera. Eu queria só fazer um encerramento, Rose, se ninguém for falar mais. Primeiramente, agradecer aí você por compartilhar aí seu vasto conhecimento com a gente. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a maioria que está assistindo e quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado, né, essa live lá no YouTube. E a Rosilene também, para ajudar aí na moderação, já que eu não pude ajudar hoje. Obrigada, amiga. Informar também para vocês que nos próximos dias essa vai estar gravado, vai estar disponível lá no YouTube, né, no canal do YouTube, essa gravação, dessa live, dentro de alguns dias. Se você quiser rever, né, rever alguma parte aí que não ficou muito clara, e até mesmo encaminhar para outros amigos que têm interesse aí, trilheiros, caminhantes que têm interesse no tema, que têm problema com bolhas, também podem encaminhar, porque é público, o vídeo fica público, né? Convido também para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube e também sugerir para a gente outros temas para a gente trazer, como a Rose falou aí, a gente tem vários temas em pauta, mas assim, a sugestão de vocês são bem-vindas e também sugerir pessoas que possam estar falando de temas de interesse aí para a gente, para os caminhantes, para os trilheiros, para a gente estar fazendo lives, né? E a gente tem uma série de outras lives aí que a gente está programando, né, Rose? Compra de passagem, organização financeira, que é a minha especialidade. Eu não sei falar de equipamento e nada, mas se eu falar de dinheiro, eu sei falar. Eu vou tentar fazer a contribuição da minha parte aí. Nos próximos dias a gente deve estar divulgando. E se vocês quiserem convidar outras pessoas para participar do grupo, é muito fácil. É só acessar o site lá, vai ter um botãozinho fácil lá, participar do grupo. Então, se vocês quiserem que outros amigos participem do grupo, não fica pedindo para a gente incluir, não. Fala, entra lá no site, clica no botãozinho participar do grupo,
que já vai estar tudo encaminhado lá. É só preencher o formulário e a gente faz o cadastro direitinho e coloca, tá bom? É essa a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, boa noite. Pessoal, só lembrando que a Adriana é uma grande colaboradora e uma das administradoras do Caminhantes do Cerrado. Eu sempre brinco disso, eu digo para ela que é a Cel da TI, né? Porque esse negócio de site, Facebook, Instagram, é tudo com a Adriana. Eu fico mais nos bastidores do WhatsApp. E a Rosilene também, que faz parte aí eu falo que ela é do Conselho Consultivo, mas também ajuda bastante, né, na administração, quando eu e a Adriana não estamos, ou quando estamos viajando, ou estamos impedidos por algum outro motivo. Ela também é uma grande parceira, uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, e está aí hoje nos ajudou bastante. Hoje a Adri não pôde estar mais presente, mas a Rosilene estava aí para fazer a cobertura. Então, sou muito grata a elas, né, e outras colegas que também contribuem muito, tá? E obrigada a vocês por tudo, de participar desse projeto chamado Caminhantes do Cerrado. Esperamos que a gente deixe uma semente bem legal aí. Nosso objetivo é tornar o TREC acessível para todas as pessoas, em todos os sentidos, tanto na questão de orientação para quem está iniciando, como auxiliar os que já são iniciados, experientes com outro tipo de demanda, ou então descobrindo lugares legais para a gente aventurar, né, fazer expedições. E é isso aí. Uma boa noite para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima live, ou próxima trilha, ou próxima viagem, ou se esbarrar por aí em algum lugar. É mais fácil encontrar nos matos. Vou parar a gravação, então. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau. noite a todos. Muito obrigada.